ver, né, nisso aí. Responder a pergunta e 10 minutos, o padre falar bastante agora também, né, cara? É interessante porque os nomes de Deus, né, que são usados na Escritura, eles de fato possuem um significado próprio da comunidade. Então, nós temos dentro da escrita bíblica, no Antigo Testamento, nós temos as fontes literárias, ou seja, escolas literárias que vão compor os livros, sobretudo as que foram criadas após o exílio da Babilônia, como o senhor falou. O exílio foi a chave para que a comunidade israelita pudesse compreender que apenas trazer na memória aquilo que eles tinham, que era passado de pai para filho, seria perigoso perder-se com o passar do tempo, porque a memória vai enfraquecendo e os contos vão sendo alterados. No exílio da Babilônia, nós não tínhamos ali mais o templo para adorar a Deus, porque ficava em Jerusalém, foi destruído por Nabucodonosor. Não tinha-se mais como oferecer sacrifícios, porque para a comunidade dos judeus, o sacrifício só podia ser aceito no altar do templo em Jerusalém. Então, a maneira como eles encontraram de permanecer próximos de Deus foi justamente escrevendo sobre esse Deus. E o curioso é que quando há a dominação babilônica sobre as comunidades ao redor ali do Oriente, várias línguas, vários povos e várias culturas se juntam na Babilônia. E os judeus, eles fazem um levantamento dos textos sagrados que estavam na língua comum da Babilônia, que era o aramaico. Esses textos, então, serão colocados agora em paralelo com as histórias que eram contadas de pai para filhos dentro da comunidade judaica. Então, vão surgir a partir daí as fontes literárias. Então, qual é a fonte que escreveu o livro do Gênesis? O primeiro versículo do Gênesis inicia-se dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim. Então, nós temos aqui o nome de Deus. Então, é a fonte eloísta, que chama Deus de Elohim, como o professor bem explicou, que é a derivação do nome El para o plural. E o próprio verbo bara, ele está no plural para poder dar a sustentação para o nome de Deus. Então, no princípio, criaram Deus. Criaram quem? Quem são eles que criaram? De fato, está no plural. Não, mas o verbo ali, ele está no singular. Aí, qual é a regra na gramática hebraica? Quando o verbo está no singular, se traduz o sujeito também no singular, entendeu? O Elohim. Então, quando o Elohim, mesmo sendo esse plural, ele continua sendo o nome do Deus único. Tanto que nós vamos ter as terminologias e os sufixos das palavras bíblicas muito ligados ao El. Por exemplo, o nome dos anjos: Gabriel, Miguel, Rafael. Porque El é Deus. Uhum. É Ele. É o Criador. É aquele que aparece no Gênesis. E o verbo que vem antes do El, ou depois, caso o El seja um sufixo, um prefixo, ele demonstra a ação de Deus. Então, Gabriel significa Deus fala. Rafael, né, do verbo Rafa, vem de curar. Né? E Mikrael significa quem é como Deus. São os 3 arcanjos que nós mais conhecemos e citamos mais. Uhum. Então, Deus, ele é citado como uma palavra. No Novo Testamento, nós vamos ter a comprovação disso, e achei interessante quando o Antônio disse, né? Quando eu li a primeira vez que existia luz antes de existir os astros, aquilo já me assustou e já me despertou para pensar, pô, isso não é impossível, né? João, no início do seu evangelho, no prólogo, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, a palavra, é o ato criacional de Deus. E este verbo decide-se, então, fazer-se carne. O verbo
se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, portanto, é o Filho, a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. Nós temos no início do Gênesis o que o autor sagrado da escola eloísta escreve, baseado inclusive na mitologia suméria, nos mitos babilônicos, naquela reunião dos povos do exílio da Babilônia. Eles vão copiando tudo isso e vão ressignificando, até porque para os judeus, para a comunidade israelita, não tinha, antes do exílio da Babilônia, a importância de como que as coisas surgiram. A única coisa que eles sabiam é que tinha um pai comum na fé, que era Abraão. E a partir de Abraão, a ideia do monoteísmo, porque até então o mundo inteiro era politeísta. Não existiam comunidades que acreditassem num único Deus. Então, o nome Abraão, literalmente, significa passar para o outro lado, atravessar. Então, Abraão é aquele que atravessa. Ele sai do politeísmo e vem para o monoteísmo. Quando nós iniciamos a leitura do Gênesis, nós já vamos perceber, dentro da própria revelação da palavra, aquilo que João, no prólogo, vai nos ensinar em Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento acaba deixando lacunas para o cristianismo. E é em Cristo é que nós vamos ter aquilo que é o complemento das lacunas. Ele começa dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eis então que a terra não possuía forma, estava caótica. E o Espírito, aqui ele diz, narra primeiramente uma pessoa, o Espírito, e a segunda pessoa, de Deus, pairava sobre as águas. A água na simbologia judaica significa transformação, significa mudança de comportamento. E então ele vai dizer: haja luz. E o professor bem disse, não existiam astros. Que luz é essa? É João, no seu evangelho, que vai nos explicar. O Filho é a luz revelada de Deus. Porque é a comparação daquilo que eu sempre digo. Se nós apagarmos a luz do estúdio, nós vamos ficar no escuro. Sim. Não vamos entender a cor das coisas nem a forma. Para que as coisas tenham forma e cor, é preciso que elas sejam iluminadas. Então, antes de existir qualquer coisa, qualquer forma ou cor, era preciso primeiro trazer a luz. Então, dar a luz para que as coisas pudessem ter cor e forma. Só depois da manifestação da luz é que nós vamos ter a criação das coisas que aparentemente foram criadas na matéria. Então, a luz é o Filho. Então, nós já temos uma manifestação trinitária já no primeiro capítulo do Gênesis, né? Quando o Espírito do Criador pairava sobre as águas, ou estremecia, ou vibrava, no sentido de transformação, e Deus usa a palavra, e a palavra é a criação no sentido de trazer à tona a luz, que é o Filho. Então, haja luz, manifeste-se aquele pelo qual e para o qual todas as coisas serão criadas, e sem o qual tudo aquilo que existe não existiria, que é o que João vai ensinar no prólogo, né? Então, a fonte eloísta nos traz isso. Mas existe também uma fonte desértica, que é a fonte javista, que o senhor também citou. Quando o senhor fala do Deus Javé, ou Jeová, né? Yod-He, Vav-He, as 4 letrinhas. E a fonte javista é essa fonte que quer colocar a presença de Deus mais próxima de nós, mais tangível. Então, todo texto que aproxima a figura de Deus do homem é uma fonte javista. Já a fonte eloísta que nós tivemos no Gênesis coloca Deus separado do homem. Coloca Deus apenas como... Aqui nós podemos usar até o termo que na Idade Média foi cunhado pela maçonaria, né? O grande arquiteto do universo é o Deus Elohim. Então, ele está distante apenas criando ou talvez manipulando. Já o Deus javista, de Javé ou de Jeová, porque as letras no hebraico, elas são consoantes. As vogais foram colocadas só depois da Septuaginta. Então, com relação à vogal, não interessa se é Jeová ou Javé. Interessa que são consoantes e como que terminam as consoantes.
Com a fonte já vista, nós vamos ter esse Deus mais próximo de nós. Um Deus que fala, um Deus que se manifesta e um Deus que caminha com o povo. Por exemplo, nas suas manifestações hierofânicas, né? Essas manifestações sagradas, a hierofania de Deus. Então, o fogo durante a noite, para poder iluminar o caminho, e durante o dia, a nuvem, né, para poder representar fisicamente a presença de Deus. O fogo, durante a noite, sobre a montanha, a sarça ardente, que vai depois se manifestar dentro da tenda. O fogo vai ser essa junção da presença deste Deus que caminha junto ao seu povo, que é o Deus apresentado por Moisés e que vai ser reapresentado por meio de Jesus Cristo. Tanto que na Sagrada Liturgia, quando nós rezamos, e é uma parte bonita e é peculiar na Igreja Católica do Brasil, quando nós rezamos, o sacerdote convida a Assembleia e diz: o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde: Ele está no meio. Porque o nome de Cristo, um dos adjetivos dado a Ele, é o Emmanuel, que significa Deus conosco. Então significa que Deus caminha conosco. É esse Deus ensinado por Moisés. Moisés vai ter o seu povo também. A formação do povo de Israel não é uma formação só dos filhos de Abraão. Nós vamos ter ali várias outras formações tribais que vão se juntar aos povos descendentes de Abraão. Então não serão só os monoteístas que vão formar o povo da terra prometida, serão vários. E com eles vão surgir fontes também que vão trazer, inclusive, essas evidências que o professor nos ensinou. Essa substituição de deuses do paganismo para uma verdade revelada e experimentada agora por meio do monoteísmo. Então, quando o professor nos ensina que houve uma substituição, praticamente um sincretismo, é uma grande verdade. Porque era preciso ter uma forma anterior para dar embasamento numa fé que era nova. Então, a novidade, o Deuteronômio vai proibir, por exemplo, a marcação da pele, que era comum nas tribos. As tribos se identificavam com as marcações, que é o que nós chamamos de tatuagem, né? Então, o Deuteronômio proíbe tudo isso. Em compensação, nós vamos ver que as tribos anteriores só se identificavam por meio de desenhos. E se nós formos ao Oriente, pegarmos ainda as religiões politeístas, nós vamos ver que as marcas no corpo são fundamentais, né, para identificar principalmente as castas religiosas. Se você vai à Índia, você tem as pinturas de rena e elas têm um significado religioso. Não é apenas um adorno, não é apenas um enfeite. Aquilo ali significa uma casta religiosa. Então, é de fato necessário conhecer esse passado histórico, e o professor tem toda a razão quando diz, né, de criar essa ideia do sincretismo, até porque a ideia monoteísta era uma grande novidade. Então era preciso trazer o mais próximo possível do povo que estava acostumado com o politeísmo, era preciso trazer o mais próximo deles à realidade. Então eles viviam no deserto. A Escritura diz que passaram 400 anos. O número 4 significa transformação, ciclos. O número 4, 400 anos. Não sabemos se foram 400 anos, se foram 4 ou se foram 1000 anos. Sabemos que este povo monoteísta esteve no Egito e aprendeu muito do panteão sagrado dos egípcios. Então, era preciso desintoxicar esse povo. Só que a gente não retira o remédio de uma vez. A gente retira em pequenas doses. Então, a sabedoria bíblica vai nos mostrando, conforme o professor mesmo nos mostrou, que essas assimilações e proximidades com os deuses com os quais o povo hebreu estava acostumado foi sendo distanciado com o passar do tempo. E só vai ganhar corpo mesmo escriturário, só vai ganhar um corpo bíblico e literário a partir do exílio da Babilônia. Porque antes disso era impossível desmamar o povo da noite para o dia daquilo que eles viveram durante tantos séculos presos na escravidão do Egito, que nós vamos entender isso no Novo Testamento como a libertação que nós recebemos de Jesus.
A libertação, enquanto Moisés livrava o povo, a matéria da escravidão do Egito, o Cristo vem para libertar a alma da escravidão do pecado, daquilo que nós somos condicionados, que eu acho que nós vamos entrar nesse assunto também, né, professor? Antônio, quer responder alguma coisa? O pessoal Sim. aqui tá louco para te ouvir aqui. Então vamos lá. Cara, isso aí que o padre faz, que fez agora diante da gente aqui, é uma coisa chamada exegese. É quando a gente coloca a nossa interpretação em um texto que não tem o seu contexto, que não tem a sua exegese histórico-crítica para embasar aquilo ali. Tá? Então a gente faz uma coisa chamada exegese, que se fosse nos tempos da Inquisição, seria chamado de heresia